Oi, eu sou o Samuel Borges. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou gravando para a gente refletir, para a gente deixar a cabeça um pouco mais leve, mais tranquila nesse período de quarentena e nesse período onde nós enfrentamos uma crise, né? O mundo, na verdade, enfrenta uma crise como nós nunca vimos antes. E evidentemente isso deixa todo mundo meio à flor da pele, na verdade. E a gente fica fazendo uma prospecção de futuro, assim, às vezes um pouco pessimista, fica temeroso, ansioso. E nesses vídeos aqui eu quero fazer de maneira bem descontraída, né? Eu não ganho dinheiro com isso, nem vou ficar pedindo para você, aperte o sininho, se inscreva no canal, nada disso. Se você gostar da conversa, ótimo, né? Se quiser seguir os outros vídeos, tudo bem. Mas a minha intenção mais é bater papo mesmo com você, conversar de forma descontraída. Então, quando a gente fala de crise, que nem nós estamos vivendo agora, as crises elas têm duas características muito importantes, né? A primeira delas, que a gente não pode esquecer, é que toda crise tem início, meio e fim. Toda crise passa. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, você tenha calma, vai passar, tá bom? Vai passar. Sempre passa. Todas passaram, né? E a segunda característica de certas crises é que elas mudam tudo. Elas mudam os cenários, elas mudam o mundo como a gente conhecia. Elas mudam a vida da gente da forma como nós conhecíamos a vida antes. Ou seja, nada continua igual. E isso me lembra a história do terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755, que devastou a cidade de Lisboa, matou algo aproximado, os historiadores não fecham bem esse número, mas alguma coisa em torno de 40, 50 mil pessoas. Lembrando que na época Lisboa tinha 200 mil habitantes. E nessa história, no fato verídico, o rei Dom José chega para o seu general, o general Pedro de Almeida, e pergunta para ele: o que havemos de fazer agora diante dessa devastação? E o general, sem hesitar, diz para o rei o seguinte: agora nós precisamos sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Então, se você olhar para essa história que eu acabei de contar, a primeira coisa que eu perceber é que uma crise se abateu sobre a cidade e mudou tudo. A cidade não era mais o que as pessoas estavam habituadas a conhecer. O terremoto acabou com aquilo que a gente conhecia. E eu acredito que no caso da pandemia também, o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Muita coisa vai mudar. O mundo do jeito que a gente conhece vai mudar, né? E diante desse cenário, essa fala do general Pedro de Almeida é de uma sabedoria assim, monumental. É tão profundo, é tão incrível o que ele fala, principalmente se a gente souber interpretar. Então, o que ele quer dizer com sepultar os mortos? Ele quer dizer o seguinte: há coisas que vão mudar, né, em momentos de crise, há coisas que vão mudar de forma definitiva. Elas não vão voltar atrás. Elas não vão voltar a ser o que já foram um dia. Em crises, há perdas que são definitivas, elas não vão voltar. Então, a primeira coisa que a gente precisa embora seja um sofrimento, é aquele ditado que diz que não adianta chorar o leite derramado. Há coisas que vão mudar de maneira definitiva e não adianta você ficar dizendo que está chateado porque mudou, que você não gostaria que tivesse mudado, que o que você queria que voltasse a ser o que era antes. Cara, não perca seu tempo com isso. É inútil. É um desperdício de tempo, de energia absolutamente inútil, né? Há coisas que vão mudar de forma definitiva. E aí você precisa fazer o quê? Aprender a lidar com o que é. É com o que é que você precisa aprender a lidar. Não com o que você gostaria que fosse, ou com o fato de que você gostaria que voltasse a ser do jeito que era antes. Não, algumas crises vão mudar o cenário de maneira definitiva.
E não há nada que você possa fazer para que volte a ser o que era. A única coisa que você de fato pode fazer é lidar com o que é. E aí vem a segunda parte da frase do general, quando ele diz: devemos cuidar dos vivos, dos feridos, né? E é isso. Então a gente vai lidar com o que está posto diante de nós. O que nós podemos fazer nesse momento? O que concretamente podemos fazer para melhorar a situação que nós estamos vivendo, né? Então eu fico pensando, existe o risco, aliás, gostaria de dizer isso, que não é uma palestra motivacional, é uma palestra muito realista para ser motivacional, né? Mas eu quero dizer assim, existe a possibilidade de que muitas pessoas vão perder o emprego? Sim. E tá aí, não vai adiantar ficar sentando e falar: mas eu não deveria ter perdido meu emprego, eu não queria ter perdido meu emprego, ai meu Deus, porque eu perdi meu emprego. A pergunta é: o que é que você vai fazer? Se você perder o emprego, o que é que você vai fazer? Aliás, fica aqui a minha dica, pense nisso já, pensa agora. Tá, se vier acontecer, pode ser que não aconteça, maravilha, né? Deus abençoe que não aconteça. Mas, cara, se acontecer, o que você vai fazer? Então pensa nisso agora. O que eu posso fazer agora? Um curso, uma formação qualquer, uma leitura, um preparo. Pense o que você pode fazer agora, né? Vamos cuidar dos vivos, vamos cuidar do que está posto diante de nós, vamos cuidar daquilo que a gente realmente pode cuidar. Há coisas que a gente não pode deixar para amanhã, né? Os feridos precisam de cuidado hoje, agora, aqui, né? Então, a sabedoria dessa frase é muito grande. E por último, o general diz assim: vamos fechar os portos. Só lembrando, vamos enterrar, sepultar os mortos, cuidar dos vivos. As demandas dos vivos são muitas, né? É abrigo, é comida, é ocupação, é reconstrução, há muita coisa a ser feita. E ele fala: vamos fechar os portos também. Por último, ele diz: vamos fechar os portos. E aqui tem outra lição importante. O que significa fechar os portos, né? No meu entendimento, quando ele disse isso, ele estava pensando o seguinte: bom, nós temos problemas muito graves para lidar com eles aqui agora, e nós não precisamos de outros problemas, nós precisamos de mais problemas vindos de fora. Então vamos fechar os portos, porque nós precisamos estar comprometidos com essa demanda, com essa crise, com esse momento que nós estamos vivendo. Então, extremamente sábio, é isso mesmo. Então, é aquela coisa que você já deve ter ouvido falar, né? Então, ou você concentra a energia, põe toda a sua energia num objetivo, ou você pega a sua energia, quebra em um monte de pedacinhos e vai colocando num monte de coisa, e isso geralmente não dá o resultado. A gente precisa de foco. Então o foco é: como que eu vou lidar com a minha crise, como que eu vou lidar com o que está acontecendo, como que eu vou lidar com a minha situação real, como que eu vou lidar com o que é. Então se preocupe, se ocupe com isso, feche os portos, não deixe coisas secundárias ficarem desviando a sua atenção num momento de crise. Você precisa de foco, você precisa pensar, você precisa concentrar todas as suas energias na solução desse problema que está posto diante de você. E uma outra coisa, na minha opinião, que significa esse fechar os portos, é também uma proteção. É não permitir que num momento de fraqueza, num momento de abatimento, que é o que a gente experimenta quando passa por uma crise, os inimigos não venham se aproveitar, né, de estarmos ocupados, nos reconstruindo e com os portos escancarados lá para nos atacar, explorar a nossa fraqueza. Então, eu gostaria que você refletisse nessa história, porque tem muita sabedoria nela, né? E vou dizer uma coisa para você: quando você pensa desse jeito que eu estou propondo aqui, você age, você faz alguma coisa, você se desinstala, você se desacomoda, você resolve, você concretiza. Mas se você cair na besteira de ficar chorando o que mudou, o que passou, aquilo que foi perdido de forma definitiva, se você ficar lamentando que, ai meu Deus, como eu queria que tudo voltasse ao normal, você vai ficar paralisado. É isso que o medo faz com as pessoas, paralisa, né? E
não é uma boa ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos ocupar a cabeça de forma bastante produtiva, que é pensar, tá bom, quais são as situações que eu provavelmente vai enfrentar? O que eu posso fazer já agora por elas? Porque, veja, a crise está posta. Não fica esperando o terremoto de Lisboa, não. A crise está aí, a pandemia é uma crise mundial, o mundo já não será o que foi antes dessa crise, vidas foram perdidas. Outra coisa, a economia já foi atingida, então nós vamos lidar um pouco lá na frente com as consequências do que mudou, né? Então a gente não sabe o tamanho da crise ainda, então cuidado também para não ir atrás de qualquer previsão de futuro. Pode ser que a gente se recupere muito rapidamente, pode ser que demore um pouco mais. Enfim, a crise está posta. O terremoto de Lisboa para nós já aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, sem choradeira, vamos enterrar os mortos, cuidar dos vivos, fechar os portos. É só isso que a gente precisa fazer por enquanto. Então, minha dica, comece agora a ocupar a sua mente de coisas de forma produtiva. Comece a ocupar a sua mente com possibilidades. Né? Não perca tempo pensando em impossibilidades, dificuldades. Não pense possibilidades. Quais são as possibilidades? O que eu posso fazer efetivamente para lidar com o que vem por aí de uma maneira muito melhor, para que eu esteja fortalecido, cabeça clara, cristalina, focada, leve, para poder agir e fazer esse enfrentamento da melhor maneira possível, tá bom? Fica a dica, pensa aí, e meu desejo é que essas reflexões que eu estou trazendo aqui possam aliviar um pouco a sua ansiedade, deixar você mais tranquilo e ajudar você a colocar o olhar na direção certa, tá bom? Obrigado aí por esse tempo de diálogo, de bate-papo. A gente se vê aí num próximo vídeo, tá bom? Grande abraço.